Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Evoluindo o Meu Ser, e o assunto de hoje é sobre energia de ambientes. Talvez você não tenha a perspectiva ou entendimento de quanto isso pode influenciar na sua vida, nos seus comportamentos, nos seus hábitos. Às vezes você capta um pensamento que na verdade não era seu, podia estar dentro de um ambiente, e você começa a aplicar isso, a transformar isso na sua realidade. Então é muito importante você ter uma consciência energética e um entendimento de o que que é meu e o que que não é meu. Então vamos lá, galera. Para você que não me conhece, eu sou Yuri Esaú. Então criei esse canal Evoluindo Meu Ser para poder falar de transição planetária, quinta dimensão, autoconhecimento, expansão da consciência e tudo que está interligado a todo esse mundo meio místico, mas que aqui a gente consegue, eu consigo te mostrar de uma forma muito simples, prática e objetiva o como você pode cada vez mais adquirir esses conhecimentos e praticá-los no seu dia a dia. E quem vai se beneficiar com isso? Você mesmo. Então, pessoal, vamos lá. O assunto de hoje é muito interessante, como todos os assuntos que eu gosto muito, falando dessa parte meio mística, né? Meio subjetiva. Mas quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes, a gente vê que tem muito significado nisso tudo. Vou dar alguns exemplos para vocês também de coisas que eu já passei, já percebi, já consegui fazer a transmutação, transformar essa transformação, essa transmutação, transmutar essa energia, que o pensamento ele também é uma energia. Então, basicamente assim, o que acontece? Quando você vai numa livraria, naturalmente você já tem uma intenção de ir lá, de procurar um livro, de comprar um livro, mas quando você chega naquele lugar, chega numa livraria, por exemplo, é muito nítido para os sensitivos perceber a energia que circula naquele local. É uma energia que estimula a leitura, estimula o conhecimento, estimula a cultura, estimula a educação. Então, naturalmente, você começa a se apropriar dessa energia. E aí, depois, você, conforme a sua personalidade, o seu ser, você começa a tomar as ações. Vou ver aquele livro, vou comprar esse livro. E quando você volta para casa, você volta com um pouco daquela energia, certo? Isso naturalmente para muitos lugares que você frequenta. Muitos lugares. No trabalho, na casa de familiares, em ambientes que você frequenta, se você é uma pessoa que costuma sair, se você vai em shopping, se você vai em show, se você vai em igreja, se você vai em círculos de amigos, em casas de amigos, qualquer ambiente que você vá, ele tem uma massa de pensamentos e energias. E quando você não tem essa consciência energética, muitas vezes você absorve essas energias, você absorve esses pensamentos, e você, se não tiver essa observação, você começa a entender que esse pensamento é seu. E muitas vezes pode ser que não. Vou dar um exemplo prático e rápido para vocês entenderem. Eu sempre tive um pensamento muito positivo desde que eu me conheço como gente. Sempre tive esse cuidado de pensar sempre positivo, em coisas positivas, em que as coisas vão dar certo, nada vai acontecer comigo, no sentido de coisas que não são boas. Então eu sempre tento alimentar os pensamentos bons e tento tirar a parte negativa. Isso já provado por física quântica, ele tem um impacto significativo na nossa vida. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui de bicicleta até o parque esses dias. Falar que nunca é uma coisa muito meio não real, né? Mas falar que pouquíssimas vezes eu andando na rua eu tive algum tipo de pensamento do vou ser roubado. Vai acontecer alguma coisa comigo aqui. Pouquíssimas vezes na minha vida. E eu tô longe desse tipo de pensamento. E eu tava lá pedalando até o parque e começou a me vir um pensamento de é que vou ser roubado aqui é perigoso. E era uma avenida super conhecida, super tranquila assim, relativamente, né?
quando a gente fala em São Paulo, um pouco relativo, né? Mas assim, tava super tranquilo. E eu comecei a captar um pensamento que era um pensamento que estava ali ao redor. Olha só isso. Mas eu tive essa percepção de conseguir identificar. E aí eu comecei a usar algumas estratégias que eu uso para poder afastar esse tipo de pensamento. E foi muito rápido, foi questão de segundos. Eu captei esse pensamento, entendi, meu, esse pensamento não é meu. Então, peraí, fiz alguns ajustes comigo, subi minha frequência, usei respiração, afastei esse pensamento, continuei pedalando, rapidamente esse pensamento sumiu. Parece loucura, né? Mas se você começar a observar e perceber o quanto isso realmente acontece nos ambientes que você frequenta, nos lugares que você vai, e você vê que aquelas pessoas que frequentam aqueles lugares, que têm pensamentos repetitivos, elas repetem aquele tipo de pensamento. A não ser que ali tem uma pessoa que realmente começa a pensar diferente, falar diferente e começa a executar diferente. Ou seja, um ambiente que tem essa livre, essa possibilidade da mudança ela acontecer constantemente, que não é o comum do nosso planeta. A gente vê que existem algumas novas empresas que têm esse estímulo de ideias, de comportamentos diferentes, de mudanças, mas se a gente for olhar a grande maioria dos lugares, das pessoas, dos grandes negócios, do governo, existe uma repetição de comportamento, uma repetição de padrão. Então, como é que a gente sai desse padrão? Quais são formas possíveis que a gente pode sair de um padrão, de um pensamento repetitivo? Quando a gente começa a se conectar consigo mesmo, entende o que é meu, o que é a minha conexão como essência e o que eu posso fazer diferente para que assim eu consiga ter mais sentido para a minha vida e eu consiga realmente agregar valor, não só para mim mesmo, mas para os outros. Quando você começa a se conectar consigo mesmo. E é através de várias ferramentas que eu comento constantemente aqui no nosso canal. Através de meditações, de terapias energéticas, vários tipos de terapias energéticas, de florais, de óleos essenciais, de se conectar com a natureza. Existem várias formas de você se conectar consigo mesmo, entender esse sou eu por essência, a minha conexão através de intuições, através de escutas, através de sensações, e eu entendo que isso aqui é melhor para mim. E cada vez mais desenvolver essa consciência energética, né? De estou num ambiente e existem vários tipos de pensamento, uma massa de pensamento crítico aqui. E se eu não tiver essa consciência energética, o que acontece? Esse pensamento, ele entra. E se você não perceber, ele entra, ele começa a entrar na sua mente, você começa a acreditar que aquilo é realidade, e você começa a fazer o quê? Acreditar que aquilo é realidade. A partir do momento que você começa a acreditar que aquilo é realidade, comprovado por física quântica, você começa a criar essa realidade futura. E se você começa a agir, e aí você fortalece mais ainda a possibilidade de concretizar aquilo. Então, olha como é importante a gente estar sempre se observando. Olha como é importante você conseguir ter uma leve percepção, um início de percepção do que é meu e do que não é meu. E simples pelo pensamento. Então, é por isso que eu falo, observe os lugares que você frequenta. Será que esse lugar que você frequenta é um lugar que vai te trazer coisas que vão ser melhor para a sua vida? Coisas que vai trazer evolução para a sua vida? É muito importante cada vez mais você ter essa consciência energética. Quanto mais consciência energética você tem e você vai nos lugares, você começa a perceber, você começa a entender. E quanto mais você pratica, mais você vai melhorando. Você começa a entender o que é seu, o que é seu campo. Ah, esse aqui é meu campo. Ah, mas a energia do outro. E aí, quanto mais você vai treinando, mais você consegue perceber se a energia do outro está interferindo na sua energia. Ou se a energia do campo está interferindo na sua energia.
Quanto mais consciente você vai se tornando, quanto mais você expande essa consciência, quanto mais você evolui, quanto mais você se cura, mais você começa a ter essa sensibilidade de entender, ah, não, isso é meu e isso aqui é do outro. Então o que é do outro eu deixo com o outro e o que é meu eu sigo, segue comigo. Parece um papo de louco, né? Mas isso acontece constantemente. Constantemente. Na academia é a mesma coisa. Se você vai na academia, as pessoas que estão ali, elas estão em busca de resultado, de uma estética corporal, de saúde, de bem-estar. Você acaba captando esses pensamentos e você quase que instintivamente você vai lá e começa a agir na academia. Se você parar para refletir um pouco sobre isso, você vai ver o quanto isso faz sentido. E provado pela física quântica, quando a gente começa a pensar e alimentar os pensamentos, a gente começa a criar essa possível materialização futura. Então, no pensamento, começou a pensar: eu quero uma vida melhor, eu quero um carro X, eu quero tanto de dinheiro, eu quero trabalho Y, eu quero uma pessoa. Quanto mais você vai pensando, mais você cria a possibilidade. Quando você começa a entender um pouco melhor, você traz isso para o sentimento, você pensa e você sente e você visualiza o futuro das possibilidades, mais provável fica de acontecer. Então é importante você ter essa consciência do que o que realmente você quer para a sua vida, né? O que faz sentido para você? Ah, eu quero isso, realmente isso. Ah, não, eu captei isso de um lugar e comecei a acreditar que isso é realidade. Então, se observa, presta atenção, vê se realmente é isso. Se conecta consigo mesmo. Busca as alternativas possíveis que você consiga. Então imagina só a rede social. Quando você entra nessa rede, imagina quantos pensamentos, intenções existem dentro de uma rede social hoje em dia. Imagina se você se deixa levar por esse tipo de pensamento e é totalmente influenciado e você acredita que aquilo ali é a pura verdade. A gente começa a ter um pensamento repetitivo globalmente. Se a gente falar de planeta Terra, a gente existe no planeta Terra uma massa de pensamento que circunda o planeta. E que hoje, na minha percepção, ele não é um pensamento realmente que a gente fala exemplar, né? Um pensamento, sim, na grande maioria, se a gente fizer uma análise assim bem simplista, que seja bom para a grande maioria, né? Que seja bom para o planeta, que seja excelente para o planeta, né? A gente tem um tipo de pensamento que é muito pensamento de medo, né? Pensamento de tristeza. Esse pensamento muitas vezes é o pensamento que é a maioria no planeta. A gente não tem um pensamento de paz, de amor, de tranquilidade. Não é esse pensamento hoje que impera no planeta, mas pode ser. Quanto mais pessoas se conscientizarem, expandirem sua consciência, se conectarem consigo mesmo, cada vez mais a gente vai expandindo esse tipo de pensamento. Esses pensamentos, eles acabam chegando em outras pessoas. Se essas pessoas acreditarem que aquilo ali é possível e que realmente a gente consiga cada vez mais melhorar o planeta, deixar esse lugar um lugar muito melhor do que ele é, evoluir, expandir, com paz, com amor. E cada vez mais essas pessoas elas forem captando esse tipo de pensamento, onde cada pessoa é autossuficiente. A pessoa ela é capaz de realizar os seus desejos, os seus sonhos. Então existem várias formas, né, que a gente pode transformar esse planeta. Quanto mais a gente tiver esses pensamentos, mais as possibilidades disso se transformar numa realidade. Mais a gente vai subindo a frequência do planeta. Quanto mais a gente for fazendo isso, creio eu que a gente consegue transformar esse planeta num lugar muito melhor de se viver. Basicamente é isso. Então, fica aqui um pouco da minha experiência que eu tive de vários lugares que eu já frequentei, conforme eu fui evoluindo, conforme eu fui expandindo minha consciência, conforme eu fui
ficando mais sensível às energias, os ambientes, as pessoas, os pensamentos. Eu fui tendo percepções que eu trago aqui para vocês e vocês refletirem e compreender se isso faz sentido ou não. E aí cabe a você, se isso fizer sentido, você começar a praticar e for melhor para sua vida, show. Se você achar que não, siga a sua caminhada do mesmo jeito. É importante você ficar atento. Fique atento se os pensamentos são seus ou não. Beleza, pessoal? Aqui o canal Evoluindo o Meu Ser e eu sou Yuri Esaú. Há mais de 12 anos meditando e cada vez mais expandindo minha consciência. Para quê? Para me conectar comigo mesmo. Quanto mais eu me conecto comigo mesmo, mais fluido fica a minha vida. Simplesmente é isso. Então eu fico por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixe de curtir esse vídeo porque realmente esse conteúdo é um conteúdo muito valioso. Valeu, pessoal!